Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Confira os destaques de hoje. Considerar a beleza de alguém parece ser uma avaliação relacionada apenas a influências pessoais. É a partir dos 34 anos que o nosso corpo começa a ficar mais velho e o auge da velhice depois dos 78. Uma doença pouco conhecida e potencialmente fatal pode levar até 16 anos para ser diagnosticada. Dólares, euros, pesos e MLC. Em uma ilha onde 4 moedas e múltiplas taxas de câmbio convivem simultaneamente, como posso pagar? É a pergunta que os cubanos sempre fazem quando entram em uma loja, em um restaurante ou em um posto de gasolina. Antes de ir às compras, Pedro Gonzalez traça estratégias para onde comprar e como pagar. Os cubanos vivem com 4 moedas e múltiplas taxas de câmbio, o que dificulta seu dia a dia. É tortuoso isso. Onde vou comprar? É complicado. Onde vou comprar, como está a taxa de câmbio, se é conveniente para mim trocá-la. Você tem que estar nesse movimento, e isso é muito dinâmico. E isso é muito dinâmico. Em 2021, o governo implementou uma reforma monetária para unificar as duas moedas que circulam no país, o peso cubano e o peso conversível local, equivalente ao dólar. Mas 3 anos depois, o peso cubano convive com o dólar, o euro e uma moeda livremente conversível, conhecida como dólar bancário, que é virtual e tem valor legal apenas em lojas estatais em Cuba. Além das múltiplas moedas, existem 2 taxas de câmbio oficiais, uma de 24 pesos por dólar para empresas e outra de 120 para o público geral. Sem falar em uma terceira taxa informal, que ultrapassa os 300 pesos por dólar. Para o cubano médio, é mais do que complicado lidar com 4 moedas e a taxa de câmbio que cada estabelecimento reconhece. Para o economista cubano Pavel Vidal, da Universidade Javeriana de Cali, na Colômbia, a situação atrapalha o desenvolvimento da economia cubana, que vive sua pior crise em 30 anos, com uma contração do PIB de 2% em 2023. Não é viável para nenhuma economia alcançar crescimento e desenvolvimento econômico com tamanha multiplicidade de moedas e taxas de câmbio. A economia da ilha não conseguiu se recuperar dos efeitos da pandemia de Covid, além de ser fortemente impactada pelo endurecimento do embargo imposto pelos Estados Unidos e pelas fraquezas estruturais da sua economia centralizada. E você já parou para pensar por que o real se chama real? Por que o dólar tem esse nome? Pois saiba que tem explicação. Alguns fazem referência ao local de onde era retirado o metal para fabricar as moedas, outros vêm de línguas antigas ou descrevem características das moedas. Olha só. Vamos começar essa curiosidade com a moeda brasileira. Segundo o Banco Central, o real era uma moeda de Portugal e foi usado no Brasil durante o período colonial. O nome, que fazia referência à monarquia portuguesa, também era muito usado no plural, ou seja, réis. Com o Plano Real, em 1994, o nome foi resgatado e os reais voltaram a circular no Brasil. Peso. Os países que foram colônias espanholas nas Américas usaram uma característica das moedas para batizá-las. O peso é usado no México, Argentina, Chile, Uruguai, República Dominicana, Cuba e Colômbia. E antes de adotar o euro, a Espanha usava peseta. Dólar. Sua origem, segundo o dicionário Oxford, é a palavra flamenga Jonkins-Thaler, o Vale Joaquim, de onde era retirada a prata para cunhar moedas. O termo foi encurtado para thaler e chegou a colônias inglesas na América do Norte com uma pronúncia diferente, dólar, e em 1792 foi adotado oficialmente como moeda dos Estados Unidos. Libra. O nome usado para batizar a moeda do Reino Unido tem origem no termo latino libra, que significa peso. Também, de acordo com o dicionário Oxford, unidades antigas da moeda exibiam uma pequena estrela, sterling, em inglês arcaico. Os ingleses, porém, chamam a moeda de pound, e não de libra, do latim pondus. Pound
têm o mesmo significado que libra. Yuan, iene e won. As moedas da China, yuan, do Japão, iene da Coreia do Sul, won sul-coreano, têm origem no mesmo ideograma chinês, que significa redondo ou moeda redonda. Rúpia. A rúpia indiana vem do sânscrito rúpia, que significa prata forjada. Dinar. O dinar é o nome da moeda da Jordânia, da Argélia, da Sérvia e do Kuwait. Ainda segundo o dicionário Oxford, sua origem é latina. O denário, moeda de prata da Roma antiga. Rand. Na África do Sul, o nome da moeda faz referência ao local de onde era retirado o ouro para sua fabricação. A região de Witwatersrand, perto de Joanesburgo, traduzindo ao português, significa Montanha das Águas Brancas. Montanha essa que tem a cidade de Joanesburgo construída e onde era a maior reserva de ouro da África do Sul. Com o tempo, o termo acabou encurtado para Rand. Zloty. Os poloneses foram práticos ao nomear sua moeda, que significa ouro na língua local, como diz o dicionário Oxford. Forinte. O forinte húngaro vem do italiano fiorno, como era chamada a moeda de ouro que circulava em Florença, região que hoje faz parte da Itália. A moeda exibia uma flor cunhada. Em italiano, flor é fiore. Coroa. As coroas sueca, norueguesa, dinamarquesa e islandesa foram batizadas em homenagem à monarquia. Os termos vêm do latim corona. Rublo. O termo que batizou a moeda da Rússia era originalmente uma unidade de medida de massa usada para pesar prata na região que hoje é Belarus. A utilização que as crianças fazem cada vez com maior intensidade das telas de celular, tablets ou outros dispositivos eletrônicos gerou a criação de uma nova comissão em Brasília. A intenção é evitar desperdícios e cuidar da saúde de todos. O grupo de trabalho instituído pelo governo federal por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira reúne membros de 7 ministérios e 19 representantes da sociedade civil para discutir os riscos do uso abusivo de celulares e outros dispositivos eletrônicos por crianças e adolescentes. Após o trabalho, o grupo deverá apresentar uma proposta de um guia que ajudará a promover o uso consciente de telas com orientações para pais, cuidadores e educadores. E esse documento ajudará a balizar a construção de políticas públicas na área de educação, assistência social e saúde sobre o assunto. Em janeiro, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República fez uma consulta pública para que a sociedade civil enviasse contribuições e sugestões sobre o uso de telas para crianças. Especialistas alertam que o uso indiscriminado de aparelhos eletrônicos na primeira infância pode provocar danos à saúde física e mental, doenças como obesidade, ansiedade e distúrbios de aprendizagem, além de problemas de visão. É bem comum observar grande parte das pessoas passando horas com a cabeça baixa, olhos fixos no celular e dedos deslizando incessantemente sobre a tela. É uma realidade dizer que o celular virou um companheiro quase inseparável. E ficar longe dele, um medo irracional, podemos dizer assim, tem um nome: nomofobia. A maioria dos brasileiros não sai de casa sem levar o celular. 73% para ser mais exata, segundo um levantamento realizado pelo Google. Um dado, aliás, que serve de alerta e pode significar um caso de nomofobia, sentimento intenso de desconforto desencadeado pela falta de estar com o aparelho. O uso excessivo da tecnologia se refere a uma condição a qual o indivíduo é incapaz de conter e limitar seu desejo de uso, perdendo, inclusive, a noção do tempo. Ainda mais se ele for privado das conexões do aparelho, podendo demonstrar nervosismo, irritabilidade e agressividade. A nomofobia apresenta um medo irracional caracterizado pela ansiedade e angústia causadas pela incapacidade de ficar sem o celular ou não conseguir usá-lo por algum motivo,
como a ausência de sinal, o término do pacote de dados ou da carga de bateria. Entre os sintomas apontados estão o hábito de verificar de maneira obsessiva as chamadas perdidas, redes sociais ou e-mails, ficar continuadamente preocupado com a duração da bateria, se mostrar incomodado de ir a locais sem conexão Wi-Fi, acordar à noite para checar as notificações, não conseguir se afastar do aparelho quando está realizando outras tarefas que não necessitam dele e ser incapaz de ir ao banheiro sem o celular. Há também alguns critérios que são observados para avaliar se o uso da tecnologia deixou de ser saudável e se tornou uma dependência. Preocupação excessiva com a internet, necessidade de aumentar o tempo conectado para ter a mesma satisfação, exibir esforços repetitivos para diminuir o tempo de uso da internet, apresentar irritabilidade e/ou depressão. Quando o uso da internet é restringido, apresentar oscilação emocional, permanecer mais conectado do que o programado, ter o trabalho e as relações familiares e sociais em risco pelo uso excessivo de internet e mentir aos outros a respeito da quantidade de tempo em que fica navegando. De modo geral, o uso dependente de aparelhos eletrônicos ou da internet passa por 3 eixos. Primeiro, a sensação subjetiva de perda de controle sobre o tempo, quantidade, momento ou tipo de uso desses eletrônicos. Quando a pessoa se sente que está exagerando, gostaria de fazer diferente, mas sente dificuldade ou impossibilidade disso. Em segundo, disfuncionalidade. O uso causa prejuízos em diversas esferas da vida, como trabalho, estudo, relações interpessoais, período de sono, acidentes de trânsito, etc. E por último, empobrecimento existencial. A pessoa vai perdendo riqueza de repertório, cada vez mais substituindo atividades gratificantes ou importantes de seu cotidiano pelo uso da internet. O uso excessivo pode reduzir a capacidade de concentração, aumentar sintomas ansiosos e depressivos, aumentar o sedentarismo, desencadear problemas oculares como ressecamento dos olhos e miopia, causar insônia, dificuldade de adiamento de recompensas e intolerância a frustrações, causar dores no pescoço, ombro e costas, prejudicar a postura, entre outros exemplos. Especialistas destacam que a tecnologia não é um problema em si, mas a forma como nós nos relacionamos com ela. Devemos, então, utilizá-la de maneira consciente para que seja uma ferramenta de auxílio e não de uma dependência. E essas são algumas dicas. Estabelecer um limite de uso diário para atividades não relacionadas ao trabalho ou estudo. Desenvolver hobbies incompatíveis com o uso do celular, como pintura, jardinagem, meditação, exercícios físicos, entre outras. Ter zonas livres de tecnologia em casa, como o quarto e a mesa de jantar. Equilibrar o tempo entre o celular e o contato humano. Para cada hora que você investe na frente de uma tela, investir o mesmo tempo conversando com pessoas presencialmente. Usar aplicativos que bloqueiam o tempo de uso das redes sociais. Em situações sociais, proponha um pacto de ninguém usar o celular. Desligar as notificações configurando seus perfis para não receber os avisos automáticos. Quando precisar se concentrar, deixar o aparelho em outro cômodo ou dentro da bolsa. E quando for dormir, desligar o celular ou deixá-lo em outro ambiente da casa. De cada 4 adolescentes norte-americanos, 3 afirmaram que se sentem mais felizes e tranquilos quando não estão com seus telefones celulares. Os dados foram divulgados por um laboratório de ideias dos Estados Unidos.
Grande parte dos adolescentes enxergam que o celular muitas vezes pode ser um vilão em suas vidas e, por esse motivo, se sentem mais felizes quando estão sem acesso ao aparelho. A pesquisa do Instituto Norte-Americano aconteceu justamente no momento em que diversos defensores dos direitos da criança e do adolescente demonstraram uma enorme preocupação com o relacionamento dos jovens com seus telefones e redes sociais. Desde o final do ano passado, dezenas de estados norte-americanos, incluindo Califórnia e Nova York, processaram a Meta, proprietária do Instagram e do Facebook, por prejudicar os jovens e contribuir para a crise de saúde mental ao projetar consciente e deliberadamente recursos que viciam as crianças. Por esse motivo, em janeiro, os presidentes da Meta, do TikTok e do X compareceram ao Comitê Judiciário do Senado para testemunhar sobre os danos causados por suas plataformas aos jovens. Mesmo com a crescente preocupação de diversas entidades e os próprios adolescentes dizendo que ficam mais felizes sem o celular, a maioria deles disse que os smartphones facilitam a criatividade e a busca por hobbies e os ajudam a ir bem na escola. Ao realizar a abordagem com os pais e responsáveis dos adolescentes, também foi descoberto que a metade deles limita o tempo em que o adolescente pode ficar no celular. E de cada 10 pais, 4 disseram discutir entre si sobre o tempo que o adolescente passa no telefone. A pesquisa foi realizada no mês de setembro do ano passado e contou com a participação de 1.453 pares de adolescentes e seus pais. Uma pesquisa revelou quais são os 5 países que têm o melhor equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. E para fazer esse ranking foram analisados aspectos como férias anuais, duração da licença maternidade remunerada e quantidade de horas trabalhadas. Você sabe quais são os 5 países com melhor equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho? Segundo a avaliação feita pelo Índice do Equilíbrio Global entre a Vida e o Trabalho, edição de 2023, foram levados em conta aspectos como as férias anuais estabelecidas por lei, o percentual mínimo de auxílio-doença e a duração da licença maternidade remunerada de cada país. Com base nesses relatórios, os 5 países com melhor equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho são os seguintes: Nova Zelândia, Espanha, Dinamarca, França e Itália. A Nova Zelândia é o país com melhor equilíbrio entre a vida familiar e o trabalho. São 26 semanas de licença maternidade remunerada, salário mínimo relativamente alto, 32 dias de férias anuais e auxílio-doença de pelo menos 80% do salário. A Espanha ocupa o segundo lugar no índice, graças aos benefícios dos 26 dias de férias anuais oferecidos no país. Os dados indicam que os espanhóis são conhecidos por priorizar seu tempo de lazer. Em terceiro lugar está a Dinamarca, que favorece o trabalho flexível e prioriza os compromissos familiares. A França está em quarto lugar por oferecer 16,2 horas por dia ao lazer e cuidados pessoais. Fechando a lista está a Itália. Funcionários italianos que trabalham em tempo integral passam 69% do seu dia, cerca de 16,5 horas, em atividades de lazer e cuidados pessoais. Uma pesquisa divulgada pela ONU revelou em quais países as mulheres conseguem maior acesso a posições de destaque na sociedade. É o empoderamento. A situação no Brasil não é das melhores. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, menos de 1% das mulheres e meninas de todo o mundo vivem em um país com alto índice de empoderamento feminino, que leva em conta 5 dimensões: vida e boa saúde, educação, desenvolvimento de competências e conhecimentos, inclusão laboral e financeira e participação na tomada de decisões e liberdade da violência. Ainda de acordo com o levantamento, mulheres alcançam em média 72% do que os homens, refletindo uma lacuna de gênero em 28%. Pelo ranking, a Suécia foi considerado o país onde elas têm um maior índice de empoderamento. A Islândia e a Austrália ocupam segundo e terceiro lugar, respectivamente. Na classificação, o índice de empoderamento colocou o Brasil entre as nações de médio-baixo empoderamento feminino, ocupando a posição de 41º.
Uma das mudanças provocadas pelo corre-corre da vida das pessoas foi a idade para se ter um filho. Um estudo feito durante 12 anos em São Paulo revelou que é cada vez mais comum as mulheres ouvirem o tão esperado choro de um bebê depois dos 40 anos. De acordo com a pesquisa realizada pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos com base em dados do perfil da mulher no estado de São Paulo, houve uma mudança significativa no perfil etário da maternidade entre 2010 e 2022. O estudo revelou um aumento expressivo, ou seja, de 40% no número de mulheres paulistas que se tornaram mães depois dos 35 anos. Quando se trata especificamente daquelas com mais de 40 anos, o aumento foi de 64% no mesmo período. Os dados não refletem apenas a realidade regional, mas também uma tendência nacional, como mostrou uma pesquisa divulgada pelo IBGE. O número de brasileiras que se tornaram mães com mais de 40 anos cresceu 65,7%, passando de 64 mil em 2010 para 106 mil em 2022. Segundo os estudos, essa mudança pode ser atribuída à disseminação de informações sobre métodos anticoncepcionais e à busca por estabilidade emocional e financeira. Apesar dos eventuais riscos associados à gestão tardia, não há motivo para pânico. De acordo com especialistas, o pré-natal é o ponto central para garantir uma evolução positiva da gravidez. Enquanto o número de mães em idades consideradas mais avançadas aumentou, o de gestantes jovens diminuiu no estado de São Paulo. Os números mostraram uma queda de 58,7% nos registros de meninas com menos de 15 anos que se tornaram mães. Além disso, houve redução de 51,3% nas gestações da faixa etária entre 15 e 19 anos e de 25,5% entre 20 e 24 anos. Os especialistas entendem que esse fenômeno é um indicativo do adiamento da maternidade, bem como da ampliação do acesso à informação sobre métodos contraceptivos e à educação sexual. Sabe aquele ditado, a beleza está nos olhos de quem vê? Pois bem, um estudo de 2015 teve resultados surpreendentes ao descobrir que gostos estéticos estão mais relacionados a influências pessoais do que a genes. Ou seja, considerar a beleza de alguém parece mesmo ser uma avaliação individual. Uma equipe de pesquisadores pediu a 35 mil participantes que avaliassem a beleza de rostos diferentes em um site de testes que investiga o funcionamento do cérebro. A conclusão, posteriormente publicada na revista científica Current Biology, apontou que as pessoas geralmente concordam que rostos simétricos são mais atraentes, representando metade das respostas somada a outros fatores. Além disso, em pesquisas anteriores, a maneira como a pessoa reage aos rostos se concentraram principalmente nas características universais da atração. Mas, de acordo com esse estudo em si, os pesquisadores queriam saber mais sobre a origem dessas divergências relacionadas à atividade facial. Já na segunda fase do estudo, foram analisadas preferências faciais de 547 pares de gêmeos idênticos e 214 pares de gêmeos não idênticos. O objetivo era investigar como os efeitos da natureza, ou seja, a genética e da criação, ambiente e experiências compartilhadas, influenciavam a percepção da beleza. Comparar gêmeos idênticos que possuem genes idênticos é um método abrangente e altamente eficaz para determinar o grau de hereditariedade de uma característica, seja física ou psicológica. Ao longo das últimas décadas, a psicologia experimental estabeleceu um fato notável: quase todas as características psicológicas mensuráveis, como agressividade ou serenidade, experimentalismo ou conservadorismo, inteligência geral ou habilidades específicas,
tem uma influência genética próxima a 50%. No entanto, a avaliação da beleza é uma qualidade psicológica que escapa a esse padrão. Ela não depende dos genes, mas sim da experiência individual. De acordo com a publicação, os tipos de ambiente que são importantes para essa característica não são aqueles compartilhados por duas pessoas que crescem na mesma família, mas sim fatores sutis e peculiares, que podem incluir características únicas e altamente pessoais, bem como relacionamentos com amigos e colegas, além das influências das redes sociais e da mídia. Resultados que sugerem que a apreciação da beleza é um fenômeno complexo, influenciado por uma combinação de aspectos genéticos e ambientais, além de elementos exclusivos de cada indivíduo. Em outras palavras, não é sua família, onde você nasceu, ou a quantidade de dinheiro que possui que atraem os outros. São coisas como os conteúdos que você lê, as interações sociais que teve e até mesmo seu primeiro namorado ou namorada, que determinam essas preferências. Embora os genes e a criação tenham um papel importante, parece haver uma dimensão subjetiva na percepção estética, que pode ser moldada por experiências individuais, influências culturais e outros fatores que ainda precisam ser investigados em estudos futuros. Para que uma pessoa seja considerada idosa, pelo menos aqui no Brasil, ela tem que ter mais de 60 anos. Apesar de que está em tramitação um projeto de lei para elevar a idade mínima para 65. Um estudo norte-americano de Stanford apontou que os primeiros sinais que o nosso corpo começa a ficar mais velho é a partir dos 34 anos e o auge da velhice depois dos 78. Para chegar ao resultado, os pesquisadores não contabilizaram a idade cronológica, que é aquela medida em anos vividos. A conta foi feita a partir dos diferentes níveis de proteínas presentes no plasma, a parte do sangue sem células, de milhares de pessoas. Com a aceleração do relógio biológico, alguns sinais da velhice ficam bastante visíveis, como rugas no rosto, cabelos brancos, redução dos níveis de audição e de visão, lentidão e, às vezes, incontinência urinária. Sem contar que o envelhecimento é um fator de risco predominante para diversas doenças crônicas que limitam a expectativa de vida. Porém, os pesquisadores defendem que esse processo externo começa muito antes dentro do organismo, começando aos 34 e indo até os 60, chamada de idade adulta. Já dos 60 aos 78 anos, a pessoa experimenta a maturidade tardia. E depois dos 78, a velhice. Conforme a idade cronológica avança, os níveis de 373 proteínas vão baixando significativamente no plasma até não serem mais produzidas, por culpa da perda de capacidade de reparação do DNA. Já era sabido há muito tempo que medir certas proteínas no sangue pode fornecer informações sobre o estado de saúde de uma pessoa, só que de forma individualizada, sem considerar centenas de proteínas simultaneamente. Então, para construir essa nova definição de velhice, os pesquisadores mediram os níveis de 3.000 proteínas em 4.200 pessoas com idades entre 18 e 95 anos. A partir das mais comuns, foram identificadas alterações em 373 delas relacionadas com a velhice. Quando os níveis relativos das proteínas sofrem mudanças substanciais, significa que você também mudou. Por isso, esta é uma fórmula bastante segura de rastrear as etapas da vida de uma pessoa. Somando esses resultados ao de outras pesquisas, o mesmo grupo de pesquisadores conseguiu desenvolver um algoritmo de inteligência artificial capaz de avaliar a idade biológica de cada órgão de uma pessoa e estimar o risco de parar de funcionar. E com isso, no futuro, haverá a possibilidade de correções precoces
antes do surgimento de doenças, melhorando a qualidade de vida para os longevos. Uma doença pouco conhecida que tem o nome de angioedema hereditário pode causar inchaço súbito e potencialmente fatal em várias partes do corpo. Uma condição rara que pode levar até 16 anos para uma pessoa ser diagnosticada. Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, o angioedema hereditário deve atingir cerca de 1 a cada 50 mil pessoas. Mas, em razão do atraso no diagnóstico, acredita-se que a doença seja subestimada. E essa demora acontece porque o AEH ainda é pouco conhecido entre a classe médica do Brasil e de outros países. A doença é caracterizada por crises de edema que ocorrem principalmente na pele, lábios, pálpebras, extremidades e genitais. Um inchaço que é bastante deformante. Também acontece com certa frequência o acometimento de órgãos internos no trato intestinal, com extravasamento de líquido na cavidade abdominal, resultando em dor intensa, náuseas, vômitos e diarreia. Já outro sintoma que é menos frequente, porém mais preocupante, é o edema das vias aéreas, como na língua, palato e glote, podendo levar à asfixia e ao óbito. Em uma primeira avaliação médica, quando o paciente chega inchado, é comum que a suspeita seja uma reação alérgica. Se o sintoma for dor abdominal, por exemplo, muitas possibilidades são cogitadas, mas bem raro para angioedema hereditário. O diagnóstico dessa doença é baseado nos sintomas característicos de crises recorrentes de inchaço que não melhoram com medicamentos antialérgicos ou ainda dor abdominal recorrente sem causa definida. Exames laboratoriais específicos devem ser feitos nesses pacientes, mas em alguns tipos apenas a avaliação genética é definitiva. Quem tem AEH enfrenta desafios significativos na vida cotidiana, desde a necessidade de estar atento a gatilhos específicos que desencadeiam os episódios, até a gestão constante do medo de um inchaço súbito. Um avanço no tratamento veio em 2023, quando a diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou a incorporação do medicamento Lanadelumab ao rol de procedimentos e eventos em saúde. Um biológico moderno que serve para a prevenção, a longo prazo, de crises de AEH em pacientes a partir de 12 anos de idade. E quanto mais pesquisas, há mais esperança de melhorar a qualidade de vida daqueles afetados por essa doença rara e potencialmente fatal. As apreensões da polícia em todo o país estão voltando à sociedade recicladas. Hoje, pouca coisa é destruída, até aqueles aparelhos de gatonete que roubam imagens de emissoras de televisão são transformados em computadores para serem doados a quem precisa. As operações das polícias têm rendido à Receita Federal, só no ano de 2023, um total calculado em 3,8 bilhões de reais em mercadorias retidas no controle aduaneiro e também em operações de combate ao contrabando. Dentre os produtos estão os cigarros, eletroeletrônicos, peças de vestuário, bebidas alcoólicas e perfumes. Mas o que acontece com todo esse material? Até então, a maior parte das mercadorias apreendidas era destruída, mas uma parceria inédita firmada entre a Receita Federal e instituições de ensino e pesquisa de todo o país promoveu o aproveitamento eficiente de toneladas desses produtos. As mercadorias não são apenas doadas. A Receita aposta em inovação. Por meio deste programa, aparelhos de gatonete, por exemplo, estão sendo transformados em microcomputadores, bebidas alcoólicas em álcool gel e cigarros em adubo para plantações. A ideia desse reaproveitamento surgiu durante a pandemia da Covid-19, quando começou a faltar álcool em gel no comércio e sobrar bebidas alcoólicas apreendidas nos depósitos da Receita. O Instituto Federal do Sul de Minas já transformou 44 mil litros de bebidas alcoólicas em álcool em gel, o que tem sido usado pela própria instituição e doados para escolas, repartições públicas, asilos e hospitais. Elas são
colocadas neste container e após elas passam por um processo de destilação, na qual nós temos uma manta de aquecimento e, posteriormente, essa bebida ela passa por vários módulos de fracionamento até chegar ao frasco de coleta. Assim como a bebida, os aparelhos chamados oficialmente de TV Box, que permitem o acesso livre às plataformas de streaming e são proibidos no Brasil. Estima-se que existam nos depósitos da Receita nada menos que 2,5 milhões de aparelhos desse tipo. Estão sendo transformados em mini notebooks e já foram entregues para escolas públicas. O cigarro e tabaco irregulares apreendidos diariamente também são reutilizados, mas de maneira que beneficia a todos. Eles são colocados em uma máquina capaz de separar as embalagens do tabaco e do filtro dos cigarros, numa velocidade de aproximadamente 1.000 maços por hora. O objetivo dessa separação é o reaproveitamento do material. O tabaco é enviado para as instituições parceiras e usado em processos de compostagem para a produção de adubos e inseticidas. Uma outra parceria importante da Receita é feita com presídios femininos para o reaproveitamento de roupas de grifes estrangeiras ou falsificadas que entraram de forma irregular no país. Alunos do curso de moda treinam as detentas para descaracterizar as peças para que elas possam ser posteriormente doadas. O programa começou de forma tímida, mas hoje já envolve mais de 35 instituições de ensino em todo o Brasil. E um advogado acompanhado de seu cachorro impulsionam o plogging a favor da reciclagem no Chile. Nesse movimento global que se originou na Suécia, as pessoas aproveitam os esportes ao ar livre para recolher os resíduos que sujam as nossas cidades e espaços naturais. Gonçalo e seu cachorro recolhem lixo no maior parque de Santiago do Chile para promover o plogging, em um país que recicla menos que a média da América Latina. O advogado aproveita há mais de 2 anos o passeio matinal de Sam, um Border Collie, para realizar essa prática surgida na Suécia em 2016. O termo deriva da palavra ploca, que significa recolher em sueco, e jogging, que em inglês significa uma corrida mais leve. Bueno, para mí el plogging es una respuesta natural. O plogging é uma resposta natural a 2 preocupações importantes na minha vida. Uma é a questão ambiental e a outra é a saúde, o autocuidado. Também é uma responsabilidade, o cuidado e a propriedade responsável do Sam. Algo que também é uma responsabilidade, que é o cuidado e a tenência responsável do Sam. Gonçalo e Sam se apresentam como pioneiros do plogging no Chile, uma das economias mais competitivas da América Latina em plena transição para energias limpas, mas em dívida com a gestão de resíduos. As jornadas são no Cerro San Cristóbal, também conhecido como Parque Metropolitano. Ele realiza 4 caminhadas por semana, cada uma com 2 horas de duração entre as 6 e 8 da manhã. Recolhe o lixo com um bastão com pinça e o coloca em 2 sacos. O restante vai para a alforge usada por Sam, treinado para carregar garrafas e latas. Tudo está voltado para entender que nós, como cidadãos responsáveis, também somos convidados a participar dessa corresponsabilidade e a ter empatia com as gerações futuras, também no que diz respeito ao cuidado com o meio ambiente. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, dos resíduos não perigosos, o Chile recicla apenas 3,1%, abaixo da média de 4,4% na região. E o programa Fatos em Foco de hoje fica por aqui. Se você quiser rever essas ou outras reportagens, é só acessar as nossas redes sociais. Te desejo um ótimo fim de semana. Tchau!